você abrir a sua Bíblia nesse texto aí, ó, 1 Crônicas, capítulo 29, versos 11 e 12 apenas. Eu vou ler aqui, na verdade, o versículo 10, só para você entender quem é que está falando as palavras que aparecem aí. 1 Crônicas 29, versos 11 e 12. A partir do verso 10 diz assim: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Amém? Nas últimas reflexões, nós ficamos, na verdade, um mês sem essa série de estudos, e por isso eu tenho que fazer uma retomada para que você se lembre do que a gente estava falando. Mas nas últimas reflexões acerca desse tema, quem é Deus, nós falávamos sobre a singularidade de Deus, destacando coisas que só Deus tem, atributos que fazem do nosso Deus um Deus único. Então, nós falamos dessas características especiais, destacamos que isso é chamado na teologia de atributos incomunicáveis, e a razão do nome é porque são aqueles atributos que não permitem nenhuma extensão ao ser humano. São coisas que só Deus pode ter, que ninguém tem, por melhor que seja, né? Não pode ter, porque são coisas que são tipicamente de Deus. Dentre essas coisas está a autoexistência, que Deus não nasceu de ninguém. Deus nasceu por si só, Ele é autoexistente. Isso é uma característica exclusiva de Deus. Todos nós viemos de algum lugar, né? Nascemos de alguém, temos uma geração atrás de nós. No caso de Deus, não tem isso. Falamos também da autossuficiência, que é outra característica que só Deus tem. Nessa ideia de que Deus não tem necessidade qualquer, né? Porque Ele é autossuficiente. Deus não teve nenhuma influência de ninguém, também não precisa aprender com ninguém, e Deus não tem ninguém sobre Ele, não há ninguém superior a Ele. Nesse sentido, então, Deus é autossuficiente. A gente pode se sentir autossuficiente, mas isso é diferente de ser autossuficiente, né? Tem pessoas que são autossuficientes no sentimento, se acham que não precisa de ninguém, precisa de nada, mas precisa, né? No caso de Deus, não é só um sentimento, é um fato, né? Deus de fato não precisa de ninguém. Falamos também sobre a imutabilidade de Deus, dizendo que Ele é eternamente o mesmo e Deus é perpetuamente, não muda. Essa imutabilidade é uma coisa que só Deus tem. Nós mudamos, a gente vai variando, né? Mas nós destacamos lá o texto de Tiago, que em Deus não pode haver variação nem sombra de mudança. Deus não muda, Deus é imutável. E hoje, então, nós vamos avançar um pouco mais, tratando acerca da livre vontade de Deus. Deus é soberanamente livre. Nós cantamos, nós oramos, nós declaramos que Deus é soberano. Mas nem sempre nós entendemos esse conceito. Nós, seres humanos, nós temos atração por liberdade. Na verdade, nós gostamos de dizer que nós somos livres. Até mesmo o cristão, né? Toma para si textos como os de Gálatas, por exemplo, e vai dizer assim: nós somos livres, né? Em Jesus somos livres e tudo mais. A gente gosta desse conceito. Em muitos púlpitos, ou em orações também de cristãos, vai aparecer uma expressão
que não se sabe ao certo onde que ela começa, mas a expressão livre-arbítrio. E vez por outra, a gente vê pastores, membros de igreja em suas orações, reforçando essa ideia de que o homem tem um livre-arbítrio. E raramente, ou quase nunca, se fala que Deus é soberano. Que Deus, por ser soberano, Ele sim tem livre-arbítrio, né? Na verdade, eu nunca ouvi alguém dizendo isso, né? Que Deus tem livre-arbítrio. Só fala que o ser humano tem livre-arbítrio, né? Mas nunca fala que Deus tem, né? E com isso, dá uma impressão de que se dá uma potência ao ser humano e acaba minimizando Deus. A impressão que nós temos é que a nossa teologia do dia a dia, não a teologia de fato estudada, pautada, fincada nas Escrituras, essa teologia prática que nós vamos formulando à medida que a gente vai vivenciando essa experiência de igreja, essa teologia, ela liberta o homem. Ela deixa o homem livre para fazer o que quer, quando quer, se quiser, porque gosta-se de se afirmar que o homem tem livre arbítrio. E essa nossa teologia do dia a dia, ela parece que prende Deus. Porque Deus, Ele não é livre. Deus, Ele fica à mercê dos nossos decretos, dos nossos propósitos, das nossas determinações. De modo que, aparentemente, o homem é mais que Deus. O homem, na teologia prática nossa do dia a dia, parece que ele tem mais poder que Deus. Por isso, é que algumas décadas atrás começaram a surgir essas orações ensinadas, inclusive no meio evangélico, dizendo que você não pode ficar pedindo para Deus algumas coisas, você tem que decretar, você tem que tomar posse da promessa, você precisa determinar que quando você faz isso, então as coisas acontecem, né? Teologicamente, isso é assustador. Porque você pega Deus e faz Ele pequenininho e o ser humano cresce. E o ser humano acaba tendo mais poder que Deus. Porque é o ser humano que determina o que Deus vai fazer. De modo que, repito novamente, o ser humano tem então livre-arbítrio. Mas Deus não. Deus está preso a nós. Ele não é livre. Está cativo às nossas orações, às nossas determinações e por aí vai. Aquela antiga confissão, chamada Confissão de Westminster, ela afirma o seguinte: Ele, falando sobre Deus, Ele é a origem de todo ser. Dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. E sobre elas tem Ele soberano domínio, para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Esta é uma confissão antiga acerca do que acreditavam acerca de Deus, baseado na palavra de Deus, né? E a pergunta é: será que ainda nós cremos nestas coisas? Nós cremos do jeito que está exposto aí, de fato? Nós cremos que Deus tem domínio sobre todas as coisas? E um domínio capaz de fazer com essas coisas, para essas coisas e sobre essas coisas, o que Ele quiser? Essa de fato é a nossa convicção. Ainda cremos que Deus Ele é livre para fazer o que quer, quando e como quer, e se quiser, pelo simples fato de que Ele é Deus. Nele se originam todas as coisas, Ele é o dono de tudo. Nós temos isso em mente, de fato, quando nós oramos, quando nós estamos cantando. Deus continua sendo o oleiro e nós o barro? Ou na nossa teologia prática, isso parece que se alterou. Nós somos o oleiro, agora Deus que é o barro, né? Porque a gente vai formando Deus com a nossa cara. Raiz da idolatria, aliás, né? Como é que alguém pode se curvar diante de um Deus que ela mesma fez? Alguém fez com as próprias mãos. Não faz sentido, não é?
Quem faz é maior do que o feito. Então, se a pessoa é capaz de fazer uma imagem e se curvar diante da imagem, não faz sentido nenhum, não é? Nós estamos invertendo o que a palavra de Deus está dizendo. Mas mesmo que a gente não tenha essa questão toda de uma imagem que nós nos debruçamos diante dela, nós temos esse nosso jeito de inverter as coisas, de achar assim que nós mandamos, que nós somos livres, a gente pode fazer o que quiser, e Deus não. Deus é nosso refém. Nós estamos com a arma na cabeça de Deus e Deus vai fazer o que a gente quer. Na hora de orar, na hora de determinar, na hora de a gente pensar nos nossos propósitos, nós estamos dizendo assim: o Senhor não tem liberdade, quem tem liberdade sou eu. Então venha atrás de mim e faça o que eu quero, e não estamos sujeitos àquilo que Deus quer. Repare, o texto que nós lemos, 1 Crônicas 29, 11 e 12, Davi está louvando ao Senhor, mas não é uma música qualquer, né? Ele está dizendo: tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, tu te exaltaste por chefe sobre todos, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Observa com calma. Tu dominas sobre tudo, disse Davi. Tudo é? Tudo, né? Tudo é tudo. Tudo não é alguma coisa. Tudo não é uma parte. Tudo é tudo. Então Davi tinha essa convicção: Deus domina sobre tudo, e tudo é tudo. E você está nisso, eu estou nisso, seu filho está nisso, seu marido está nisso, sua esposa está nisso, todo mundo está nisso. Ele domina sobre tudo. Um outro texto, quando Josafá, um outro homem lá, está orando, no Antigo Testamento, segundo Crônicas 20, verso 6, ele ora assim: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Essas são as orações que estão registradas na Bíblia. Diferente de orações que nós ouvimos hoje, né? Porque nas orações nós deveríamos demonstrar as nossas convicções. Mas eu percebo assim que nós oramos tão fragilmente porque nós não temos base para isso. Porque a gente tomou como verdade que orar é mais importante que ler a Bíblia. E isso até por influência de pregadores do passado, que diziam assim: não, para pregar um sermão, eu gasto 2 horas orando e 1 hora preparando o sermão. Coisa desse tipo, essas contas tupiniquins, que eu acho assim, meio esquisito fazer isso, né? Essa ideia que nós temos de que orar é só falar com Deus, eu não tenho base nenhuma para orar. Eu poderia ler mais a Bíblia, mas ler dá mais trabalho, né? E ler dá pouco resultado, porque eu vou fazer o que com o que eu leio? Oração não, oração eu estou decretando, determinando, estou me enchendo de poder, né? Então você tem essa ideia, né, de que a oração ela é mais importante que a leitura da Bíblia. E eu não quero aqui também discutir o que é mais importante do que o quê, né? Mas se fosse pensar em termos de importância, as duas coisas são importantes. Leia a Bíblia e ora, né? Tinha musiquinha infantil que já dizia isso, né? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Né? Então é simples assim, né? Mas não pode só orar e esquecer de ler a Bíblia. Então leia a Bíblia e faça oração, porque uma coisa influencia a outra. Você pode orar muito melhor se você entender quem Deus é na Bíblia. Outro texto é um texto que Jó está respondendo aos seus amigos. E olha que interessante, ele diz: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó respondendo aos amigos, justificando, tentando dizer: olha, como que era a minha vida com Deus.
Aí Jó diz assim: mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Jó não está falando do filho dele, porque às vezes você fala isso do teu filho, né? Ele faz o que quer, esse menino. Jó está falando de Deus. Está dizendo, Deus faz o que quer. Parece teu filho, né? Faz o que quer. Ninguém põe limite nesse Deus. Executa o seu decreto contra mim. E tem muitos outros semelhantes, ele está dizendo, né? Quando Deus diz, vai acontecer na tua vida, vai acontecer, vou fazer o quê? Jó está refém de Deus, percebe como a coisa é ao contrário? Está dizendo, o que Deus deseja fazer, isso Deus vai fazer. Não tem quem controle esse Deus, né? Não é a minha oração, a sua oração que vai controlá-lo. Deus é livre, soberanamente livre. Ele faz o que quer, como quer, quando quer, se quiser, porque Ele é Deus, né? Outro texto que nos chama a atenção é o texto do Salmo 135, versículos 5 e 6. Diz, com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Tudo o que Deus queria fazer, fez. Não tem controle, né? Deus faz o que Ele quer fazer. Então, isso tudo assim, são só alguns textos. Se a gente fosse pegar todos os textos, né? Você vai ver muitos textos na Bíblia que vão mostrar isso, que Deus é livre para fazer o que Ele quer. E Jesus também. Quando você pega Jesus, por exemplo, faz o exercício na sua casa, pega João capítulo 6 e leia sobre aquele episódio da tempestade no mar. Diz que Jesus mandou os discípulos primeiro e ele ficou no monte orando. E aí João, é um detalhe que vai aparecer em João, diz que Jesus foi andando sobre o mar, teve uma tempestade, tudo mais, acalmou a tempestade e foi para o barco. João vai dizer que no dia seguinte, a multidão foi procurar Jesus, porque lembra que no dia anterior, Jesus multiplicou pães. E a multidão está pensando, cadê o cidadão aí que multiplica pães? E está atrás dele. E diz que eles chegam do lado do mar e eles notaram, se você ler João 6, você vai perceber isso, eles notaram que os discípulos partiram e que ficou um barco amarradinho ali no cais e que Jesus não embarcara nele. E eles vão dar a volta então a pé para ver se encontra Jesus do outro lado. Agora, olha o detalhe, né? Quer dizer, os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles vão partir no barco, é uma coisa lógica. Ele falou para a gente ir na frente. E ele ficou lá na montanha orando. Como é que ele vai depois? Vamos deixar um barquinho amarrado. E deixaram o barquinho amarrado para ele ir. Jesus usou o barco? Não. Isso é o quê? Liberdade divina. Não deixa barco amarrado para mim que eu não vou do jeito que você quer. Eu sou livre. Jesus queria mostrar isso, eu sou livre. Ele foi andando sobre as águas, não precisa de barco nenhum. Ele poderia usar o barquinho? Poderia, né? Barquinho com o dedo fazer um motorzinho, zzz, motorzinho divino, e vai correndo até lá, seria muito mais interessante, né? Não deixa esse barquinho para trás. Mas ali demonstra a liberdade que Deus tem. Não precisa deixar barquinho para mim, que eu não vou fazer a tua vontade, eu faço a minha vontade, né? E nós fazemos muito isso, né? A gente acha que Deus vai agir daquele lado ali, né? Ele já vai orando e fala, Senhor, eu tenho um plano. Eu só preciso que o Senhor abençoe, né? Mas eu tenho um plano. E a gente esquece que Deus tem os seus planos e Ele é livre. Ele não vai fazer a nossa vontade. Ele tem a vontade soberana dEle e Ele é livre para isso. Muito bem, entendendo isso, quais são as implicações da gente ter essa noção de que Deus é soberanamente livre? A primeira implicação é que a soberania de Deus se vê no fato de que tudo na história, tudo o que acontece ou deixa de acontecer, está debaixo do controle absoluto de Deus. Ou seja,
nada escapa a esse controle que Deus tem. Deus não é pego de surpresa. Deus não está assustado com nada, né? Tem gente que acha que está, né? Nossa, eu imagino que Deus está assustado com o mundo de hoje, porque o mundo está tão doido hoje. Nossa, eu acho que precisamos até ajudar Deus, né? Porque a coisa está feia. Deus tem controle soberano sobre tudo. Se não há soberania, não há história. Porque a história não é um conjunto de fatos isolados. A história é uma sequência de acontecimentos orquestrados, organizados e sustentados pela mão de Deus. Isso é história. Se você tira Deus, não tem história. Então, Deus soberanamente está orquestrando, organizando, sustentando tudo. Por isso que a gente fala que Ele é o Senhor e o autor da história. Precisamos entender isto. Essa é uma implicação. Se Deus é soberanamente livre, tudo o que acontece está debaixo do controle absoluto dele. Ele não é pego de surpresa nunca. Uma outra implicação que isso nos leva é que a soberania de Deus nos leva a pensar que Ele é livre para decidir quando e como vai intervir na história. Quando Ele vai entrar em cena, ou como Ele pretende fazer, vai depender dEle. Nunca do meu consentimento, mas simplesmente daquilo que Ele planejou fazer. Essa foi a compreensão do apóstolo Paulo, quando ele vai escrever e dizer assim, e vindo à plenitude dos tempos, nasce então Jesus lá, né, nascido de mulher, é isso que Paulo vai dizer. 400 anos mais ou menos, Deus não falou com ninguém, houve um silêncio, que é aquela página em branco, né, entre o Antigo e o Novo Testamento. O silêncio é quebrado com João Batista. Você acha que as pessoas nunca oraram, nunca clamaram, nunca disseram assim, Deus fala conosco, Deus... Deve ter falado, né? Se você estuda o período chamado intertestamento, surgem movimentos religiosos, um monte de coisa nova surge naquele período, mas Deus está quietinho. Mas quando vem a chamada plenitude dos tempos, Deus se manifesta, faz Jesus nascer de uma mulher. No tempo que eles queriam? Não, no tempo que Deus queria. Entenda isso. Deus é livre para decidir quando é que Ele vai entrar em cena. Não precisa do meu consentimento. Não somos nós que decidimos isso. É Ele que decide quando é que Ele vai entrar em cena. Eu sei que você fica encucado, pensando assim, mas por que a gente ora então, né? Bom, esse é outro assunto, né? A gente precisaria tirar um outro dia para pensar por que nós oramos. A oração na Bíblia tem muitas funções. Muitas funções. Unir pessoas, criar dependência de Deus. Quando você vê Jesus, por exemplo, orando no Getsêmani, a oração de Jesus é para demonstrar consciência do peso da tarefa. Jesus não queria que Deus mudasse o plano dele, ele sabia que não ia mudar. Mas Jesus ora para que quem está ouvindo pensasse, nossa, ele tem consciência, a tarefa é dura, mas ele vai assumir isto. Não se faça a minha, mas a sua vontade. Já pensou? Se aquela oração de Jesus já fosse assim um momento de vacilo de Jesus, né? Estava em perigo, né? Jesus pensa, será que eu não sei se vou para a cruz ou não? Afaste de mim esse cálice, nesse sentido assim que a gente pensa, né? De que, se possível, deixa para lá e vamos esquecer esse plano todo de salvação aí, vamos abortar. Onde a gente estaria? Você acha que Deus é assim? Não, não é assim. Jesus estava orando para demonstrar consciência. Eu tenho consciência do peso da tarefa. Vou sofrer como um homem. É que nem eu sempre falo assim, você pode ter a plena certeza que você vai entrar num jogo de futebol, você vai ganhar. Mas o jogo vai ser para valer, não é?
Você pode até pensar assim, não, eu posso morrer e Deus vai me ressuscitar. Mas morrer dói, levar tapa na cara é humilhante, né? Chicotada nas costas vai doer. É isso que Jesus estava orando. Eu tenho consciência do que eu vou passar. Não vai ser brincadeira. Eu não vou estar na cruz dando risada. Está doendo nada. Não, não é isso. Ele sabia que o sofrimento seria de verdade. Então ele demonstra consciência. Mas não havia em Jesus uma intenção de pensar assim, ó, se eu orar, Deus vai mudar o plano dele. Não. Às vezes, nossas orações têm o propósito de nos mudar. A gente está mais perto de Deus, a gente entende qual é o plano. Por isso que é importante orar. Não quero que você saia daqui pensando, não vou nem orar mais não. Para que eu vou orar? Se Deus é livre para fazer o que Ele quer? Deus pediu que você ore. Quando você ora, você se aproxima dEle. E não é Deus que vai mudar, mas é você que vai mudar. Você vai entender melhor qual é o plano que Ele tem para a sua vida. E uma terceira implicação é que um Deus soberano também tem poder de mudar a vontade das pessoas. Ele domina perfeitamente sobre o querer humano. O livro de Provérbios vai demonstrar isso de várias maneiras. Eu vou só dar 3 exemplos aqui, ó. Um exemplo é Provérbios 21:1. Diz que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Coração de um rei. Por que Deus pede para a gente orar pelas autoridades? Porque o coração de um rei é dirigido por Deus, né? Eu sempre uso esse texto para falar quando um jovem vem dizer para mim assim, sabe o que é, pastor? Eu estou querendo namorar e o meu pai não quer deixar. Então eu vou lá e leio esse texto para ele. Está vendo? O coração do rei. O coração do teu pai também Deus deve dirigir, né? Então se você não namora enquanto teu pai não deixar. Porque eu acho que se Deus pode mudar o coração do rei, Deus pode mudar o coração do teu pai. E Ele vai dirigir o coração do teu pai. Agora, não vá contra o seu pai, porque se você estiver contra o seu pai, você vai ter contra Deus. É um perigo. Então é melhor orar. Buscar a Deus, para que Deus possa fazer o que Ele diz que faz com o coração de um rei. Outro texto é Provérbios 16:9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O homem pode planejar, Deus diz, pode sonhar, pode ficar à vontade. Só que os passos desse homem é determinado por Deus. Outro texto é Provérbios 20:24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? O que a Bíblia está dizendo é, nós não temos condição de discernir o nosso próprio caminho. Porque Deus está nos conduzindo. E por vezes você já não viu isso, né? Que se dependesse de você, você estava lascado. Porque o caminho que às vezes você pensa é totalmente errado. E você vai caminhando por onde Deus quer, né? E você vê que sempre o plano de Deus é melhor. Pensa, você pode fazer tudo que você deseja? Pode. Se você é como eu creio que não. Eu tenho uma lista enorme de coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não posso. Algumas são impossíveis, porque eu não tenho dinheiro. Mas que eu queria fazer, eu queria. Me falta recurso, mas eu gostaria de fazer. Outras coisas eu não posso fazer, porque é pecado. Mas que eu gostaria, eu gostaria. Desejo a gente tem, vontade a gente tem, mas não é lícito fazer. Várias coisas é por causa de limitações que eu tenho. Por exemplo, eu queria voar. Tenho vontade de voar, mas não tem asa. Então o desejo eu tenho, a vontade eu tenho, mas eu não posso fazer. Quando você pensa em Deus, presta atenção, Deus pode fazer tudo o que Ele quer. Tudo. É diferente de você ou não é? Eu tenho vontade de fazer um monte de coisa, mas eu não posso. Deus pode fazer tudo. Porque tudo é dele.
Tudo é Ele que fez. Não há nada impossível para Deus, porque Deus é soberanamente livre. Com isso, a gente deve pensar em textos como o texto de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Acho que está ali o texto, não está? Está lá. Esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O que deve prevalecer? Vontade de Deus. Porque eu não sou livre como eu gostaria, mas Deus é. Eu não posso fazer tudo o que eu quero, Deus pode. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que a vontade de Deus é algo que os crentes devem se dedicar para compreender. Está em Efésios 5,17. Não seja insensato, mas procura compreender qual a vontade do Senhor. É um dever do cristão buscar conhecer a vontade de Deus. Os servos em Efésios, capítulo 6, versículo 6, são estimulados a considerar o seu serviço como forma de se fazer a vontade de Deus. Olha que coisa. Se for pensar no nosso contexto, os empregados, o nosso trabalho, a vida profissional, deve ser considerada como: eu preciso fazer a vontade de Deus nisso também. Tudo isto, lá em Efésios vai dizer, faz parte de uma compreensão de que o cristão está debaixo de um Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Capítulo 1, versículo 11. E assim Deus faz a fim de sermos para o louvor da sua glória. Isso é Efésios 1, versículo 12. Então eu queria que você saísse daqui estimulado a pensar: Deus tem uma vontade soberana, Ele é totalmente livre. Deus faz o que quer, Deus faz quando e como quer, se Ele quiser, porque Ele é Deus. Eu não posso fazer o que eu quero. Usando assim uma linguagem bem popular, eu não sou o dono do meu nariz. Eu tenho um dono que é Deus. Várias vezes no Antigo Testamento, Deus vai condenar o povo de Israel, dizendo ao povo de Israel: o boi sabe quem é seu dono, e vocês não sabem quem é o Senhor de vocês. Por isso que faz tudo errado, que vai fazendo a própria vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus. Nosso intuito aqui é que você conheça mais a Deus, melhor a Deus. O Deus que a Bíblia fala, não o Deus que nós produzimos na cabeça, que nós gostaríamos que fosse, mas o Deus que a Bíblia fala. E que a gente pense, hoje no caso, que esse Deus é um Deus soberano, livre para fazer o que quiser, e a nós cabe tão somente nos submeter à sua vontade, nos aproximar dele, para que a gente possa entender de fato qual é o caminho dele. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, depois nós vamos cantar um hino ainda, tá bom? Pai, nós te damos graças, porque é tão bom estar aqui e poder ouvir coisas que nos ajudam a conhecê-lo melhor. Obrigado a Deus, porque nós não seguimos um mito, nós não estamos atrás de lendas, não são apenas rituais religiosos, mas nós confessamos, adoramos, declaramos que cremos numa pessoa. Obrigado a Deus por quem Tu és, e nos abençoa, para que possamos, por meio destas coisas, ter o desejo intenso de Te conhecer cada vez mais e melhor, para que a nossa vida seja tão somente um cumprimento da Tua vontade. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.